Uma empregada tímida limpou acidentalmente o escritório do CEO errado. Sem perceber, o milionário voltou cedo, e a chuva estava implacável naquela manhã. Bianca Clark, de 25 anos, correu para o alto prédio de vidro encharcada até os ossos. Seus cabelos loiros grudavam nas bochechas, seus sapatos esmagavam a cada passo, e o guarda-chuva emprestado virou do avesso muito antes dela chegar ao saguão. Ela estava cobrindo o turno de limpeza de sua amiga Clara, que havia ligado dizendo que estava doente. Primeiro dia, andar novo e layout desconhecido. Depois de trocar de uniforme em um banheiro de funcionários próximo, ainda úmido e apressado, ela rapidamente prendeu o cabelo para trás, pegou um esfregão e seguiu o mapa em seu celular. 12º andar, ala leste, escritório 1201. O corredor estava vazio, silencioso. Ela encontrou a porta entreaberta, sem placa de identificação, sem luzes. Apenas água acumulando sob seus pés e o clique das portas do elevador fechando atrás dela. Ela entrou, murmurando: "É melhor limpar isso antes que alguém escorregue." Sem saber, Bianca tinha entrado na suíte executiva de Friedrich Rick Steel, CEO da Steel Holdings. Enquanto limpava o chão, uma rajada de vento vinda da janela rachada derrubou uma pilha de papéis. Arquivos voaram. Uma pasta de papel pardo se abriu como um leque sobre a mesa e caiu no chão. Bianca ofegou e se apressou para recolher os documentos espalhados, arrastando os pés sobre os joelhos, as mãos úmidas. Ela não ouviu os passos se aproximando até que fosse tarde demais. "Que diabos você está fazendo no meu escritório?" A voz cortante, o silêncio como uma lâmina. Bianca congelou. Ela olhou para cima e viu um homem alto em um terno cinza escuro, o maxilar tenso, lua de aço, olhos semicerrados. Seu casaco ainda estava molhado da chuva. Seu cabelo estava cuidadosamente penteado para trás. O CEO. Eu não sabia que este era o seu escritório." Ela gaguejou, ainda segurando os papéis contra o peito. "A porta estava aberta. Eu pensei que estivesse vazia. Eu estava apenas limpando." Os olhos de Rick dispararam dela para os documentos espalhados. "Parece mais que você estava bisbilhotando arquivos confidenciais." "Não, eu juro. O vento os derrubou." Ela se moveu para pegar sua bolsa, mas em seu pânico, ela tombou. Alguns itens caíram, uma garrafa d'água, um carregador de telefone e um desenho enrolado que se desenrolou no chão. Era um esboço de giz de cera de criança. Uma pequena figura estava sob um guarda-chuva, com os braços em volta da cintura de uma mulher. Ambos sorrindo, a chuva desenhada em suaves listras azuis acima deles. Simples, sincero, marcante. A expressão de Rick mudou, sua respiração ficou presa. Ele reconheceu. Não o desenho em si, mas o sentimento, a lembrança de um momento de sua infância. O dia em que sua mãe o buscou na escola durante uma tempestade. O mesmo braço, o mesmo guarda-chuva torto. Ele abaixou o telefone, o polegar pairando sobre o botão de chamada por segurança. Bianca percebeu. "Por favor, não ligue para ninguém. Eu não estava tentando roubar nada. Eu nem sabia de quem era aquele escritório." Rick não falou imediatamente. Seus olhos ainda estavam no desenho. Algo em nele se suavizou, apenas um pouco. Um lampejo de algo antigo. Dor, calor. "Onde você conseguiu isso?" Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Bianca hesitou. "Eu desenhei. Ontem à noite, só uma lembrança ou talvez um sonho." Rick estudou seu rosto, as sardas fracas, o jeito como suas bochechas coravam quando nervosa, e então seus olhos captaram algo mais. Uma pequena marca de nascença perto de sua orelha. Sua mãe tinha uma exatamente no mesmo lugar. Por um momento, o quarto ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e a chuva ainda batendo contra a janela. Bianca se ajoelhou lentamente para pegar o resto dos papéis. "Vou embora imediatamente. Eu não queria causar problemas." Rick assentiu lentamente. Sua expressão ilegível. "Espere." Ela olhou para cima. "Você esqueceu disso." Ele estendeu o desenho, agora ligeiramente amassado, mas ileso.
Ela estendeu a mão e o pegou. Seus dedos roçaram os dele, um breve contato elétrico. Obrigada. Ela sussurrou. Rick não disse mais nada, mas quando ela se virou para sair, ele a observou com uma intensidade estranha. Não mais suspeita. Curiosidade. E algo que ele não sentia há anos. Reconhecimento. Bianca manteve a cabeça baixa o resto do dia, convencida de que estava a momentos de ser escoltada para fora do prédio. O encontro no escritório a deixara abalada, e a lembrança do olhar frio do CEO ainda a impregnava, como a umidade de suas roupas. Ela limpava em silêncio, pisos, mesas e até escadas. Ninguém a notava. Ninguém nunca a notava, e isso geralmente era um conforto. Hoje, parecia uma sentença. Do outro lado do prédio, em um escritório alto com vidro e vista para o horizonte da cidade de Gray, Rick estava sentado em sua mesa, o desenho dobrado à frente dele. Ele não tinha aberto novamente. Não precisava. A imagem estava gravada em sua memória. A criança na chuva, a flor vermelha, a mulher de longa cota de malha cujo rosto se parecia assustadoramente com o de sua mãe. Não era possível. Não deveria ter sido possível. Ele bateu a caneta na mesa e tomou uma decisão. Encontre a faxineira temporária desta manhã, disse ao interfone. Bianca Clark, não a demita, apenas a mantenha no cronograma. Sim, senhor, foi a resposta rápida. Rick não deu mais explicações. Nos dias seguintes, Bianca continuou seu trabalho. Todas as noites, quando o prédio se esvaziava, ela se movia de andar em andar com seu esfregão, suas luvas, seu silêncio. Ela nunca mais viu o CEO, ou assim pensava. Rick a observou uma vez, de longe. Parada no fundo do corredor. Ela estava limpando as janelas, cantarolando baixinho para si mesma. Seu rabo de cavalo balançava a cada movimento. Seu uniforme um pouco grande demais para seu corpo pequeno. Ela parecia alguém deslocada, e ainda assim, por algum motivo, perfeitamente em casa. Naquela noite, ao sair, ela acidentalmente deixou para trás um caderno de desenho, enfiado em seu carrinho de limpeza. Rick o encontrou. Ele deveria tê-lo devolvido sem abrir. Em vez disso, ele o abriu, e se deparou com página após página de um coração partido silencioso. Um menino com olhos tristes, uma mãe com um sorriso cansado, mãos se estendendo, mas nunca se tocando. Uma imagem em particular o fez congelar. Uma mulher de expressão suave e uma marca de nascença na bochecha esquerda, segurando uma criança perto do peito. Foi a marca de nascença que o mais impactou. Aquela marca estava no rosto de sua mãe, um formato único logo acima da maçã do rocalho, tênue, mas inconfundível. E Bianca a tinha desenhado. Ele encarou o esboço por um longo tempo, as linhas a lápis perturbando sua compostura muito mais do que qualquer negócio de diretoria. Na noite seguinte, Bianca notou que seu caderno de esboços havia sido devolvido, colocado discretamente em seu carrinho. Intocado, exceto por um único bilhete na primeira página. Por que seus sonhos se parecem com minhas lembranças? R.S. Ela encarou o bilhete por alguns segundos, com o coração disparando. Ele os vira, e em vez de raiva, fez uma pergunta pessoal, que dizia: Eu também senti algo. Ela segurou o caderno contra o peito, sem saber o que aquilo tudo significava. Mas, pela primeira vez, ela não se sentia invisível. E ele também não. Rick fechou a porta por trás deles com um clique suave. Bianca estava parada perto da borda do escritório, com os olhos baixos. Com as luvas de limpeza ainda colocadas, ela parecia insegura, como sabia que não pertencia ali, mas não tinha outro lugar para estar. Pode sentar, disse Rick, a voz mais baixa que ela ouvira antes. Bianca hesitou. Depois sentou-se lentamente na borda de uma cadeira de couro perto da janela. Pedi que voltasse não porque o chão precisasse de limpeza, começou ele, encostando-se na mesa, braços cruzados. O desenho que você deixou cair, o de uma criança abraçando a mãe na chuva. Ela olhou para cima. O rosto corado. Eu não queria deixar aquilo, gaguejou. Eu só, às vezes esboço o que sonho. Nem sei de onde vem. Faço isso desde criança. Rick estudou-a. E o rosto da mulher,
com a marca de nascença na bochecha esquerda? Bianca franziu a testa ligeiramente, tentando se lembrar. Acabei de vê-la em um sonho. Ela tinha um rosto gentil, cansado, mas gentil. Havia uma marca, sim. Não pensei muito nisso. Rick abriu a gaveta da escrivã e tirou uma foto antiga. Estava gasta nas bordas, as cores fedendo com o tempo. Ele colocou-a delicadamente na frente dela. Ela engasgou. A mulher na foto, a expressão, a tristeza em seus olhos, a marca de nascença, era quase idêntica ao desenho de Bianca. Ela olhou para ele atônita. Esta é a sua mãe? Rick assentiu lentamente. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Só me resta uma foto. Aquela. Ele pausou, a voz baixa. Você a desenhou sem nunca tê-la conhecido. Juro, eu não sabia. Eu sei, disse ele, gentilmente. Ela morrer, disse ele, com a voz ligeiramente embargada. Nunca mostrei isso a ninguém aqui. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas. Por que eu? Não sei, admitiu ele. Mas quando vi seu desenho, foi como se alguém tivesse puxado um fio do meu peito. Ela olhou para a foto e depois de volta para o caderno de esboços apoiado no canto da mesa dele. Lentamente, abriu-o na página com a cena da chuva. Virou-a para ele. Talvez fosse uma mensagem, disse ela, quase mais para si mesma do que para ele. Dela, de alguma coisa. Rick pegou o esboço, hesitou, depois traçou a linha do rosto da mãe com a ponta do dedo. Era uma combinação perfeita. Ele olhou para Bianca. Você não é apenas alguém que entrou no escritório errado, disse ele. Bianca piscou, sobrecarregada. Então quem sou eu? Rick deu um sorriso fraco. Talvez a única pessoa que já viu o que mais importava para mim, sem que me dissessem. Sua respiração ficou presa no peito. Nenhum dos dois se moveu. A chuva lá fora havia parado. A cidade abaixo zumbia silenciosamente à distância. Mas aqui, nesta sala, tudo estava parado. Bianca finalmente sussurrou. Eu devo ir. Rick assentiu lentamente, então quase relutantemente deu um passo para o lado para deixá-la passar. Quando ela chegou à porta, ele disse, continue desenhando. Ela fez uma pausa, olhou para trás. Eu vou, disse ela. Ela saiu do escritório, com o coração batendo forte, os dedos ainda tremendo, mas com algo novo crescendo dentro dela. Ela não sabia o que era, mas sabia que era real. Na noite seguinte, Rick encontrou Bianca novamente, desta vez no corredor silencioso, perto do elevador de serviço. Ela estava agachada ao lado de um carrinho de suprimentos, organizando meticulosamente escovas e panos, perdida em concentração. As luzes do teto piscavam suavemente, mal iluminando os tons pastéis suaves de seu uniforme. Ele se aproximou, seus passos cautelosos como se não quisesse assustar algo delicado. Você tem um minuto? Ele perguntou baixinho, a voz gentil o suficiente para quebrar o silêncio sem assustá-la. Bianca olhou para cima, assustada, suas mãos congelando no meio do aperto. Ela piscou uma vez, lentamente, e então assentiu. Sim, claro. Sua voz era suave, mas firme. Ele gesticulou em direção à escada do terraço. Juntos eles caminharam em silêncio pela estreita escada de serviço, um eco abafado de seus passos os seguindo para cima. As portas do elevador se fecharam, levando-os sozinhos em sombras suaves e uma calma silenciosa. No jardim da cobertura, o céu ainda exibia traços de rosa e lilás do pôr do sol, enquanto a cidade desaparecia abaixo deles em luzes cintilantes. O ar estava fresco e cheirava levemente a flores de inverno desabrochando e concreto. Bianca estremeceu, apertando o suéter mais contra o corpo. Rick foi até o corrimão, olhando para o horizonte. Então fechou os olhos, como se estivesse se concentrando antes de falar novamente. O nome da minha mãe era Elise. Ele começou, virando-se para olhá-la. Ela morreu de insuficiência cardíaca. De repente, eu tinha 8 anos. As mãos de Bianca se entrelaçaram no colo. Sua voz falhou, suavizada pela sinceridade.
Sinto muito. Rick assentiu, o olhar distante, como se estivesse reprisando um filme antigo. Eu deveria visitá-la naquele dia, mas estava com raiva. Algo estúpido, algo infantil. Fiquei na casa de uma amiga. Em vez disso, nunca me despedi. Bianca olhou para as telhas do telhado, cada padrão geométrico agora assumindo um peso ameaçador. Palavras se formaram atrás de seus lábios, mas ela as engoliu. Finalmente, ela sussurrou. Eu não queria trazer nada disso de volta. Rick balançou a cabeça, seus dedos traçando formas invisíveis no ar. Você não o trouxe de volta. Você me lembrou que ele ainda estava lá. Você me lembrou que eu nunca me curei. O céu rosa se aprofundou em azul enquanto o crepúsculo os envolvia. Um momento de silêncio se passou, nenhum dos dois se apressando para preenchê-lo, como se o deixasse envolvê-los como um cobertor. Eu não sei como isso acontece. Bianca começou suavemente. Às vezes eu acordo e simplesmente vejo coisas, emoções, cores, rostos. Eles enchem minha mente até que eu pegar meu lápis e os desenhar, antes que desapareçam. Ela olhou para ele, seus olhos cautelosos. Eu não sabia que era sua mãe no desenho. Eu nem sabia que ela existia. Rick deu uma risada irônica, quase amovida. Ela foi meu mundo inteiro um dia. E então, incrivelmente e dolorosamente, silêncio. Até você. A garganta de Bianca apertou-se, a vulnerabilidade em seu peito se expandiu. Isso deve ser estranho. Ele se virou completamente para ela, ombros eretos, contra o vento. Um sorriso terno suavizou seus reis. É como respirar novamente depois de passar anos debaixo da água. Ela se mexeu ligeiramente, examinando seu rosto. Você acha que eu sou louca? Ele pausou, seu olhar firme e inabalável. Não. Eu acho que você é rara, talvez até um milagre. Não louca, alguém que carrega demais, mas não deixa que isso te quebre. Bianca piscou com força, lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. Eu pinco o que eu sonho, ela disse, a voz um suspiro. Mas às vezes os sonhos são pesados. Tipo, eu estou carregando a tristeza de outra pessoa. Rick assentiu com compreensão silenciosa. Talvez isso seja o que é empatia. Carregar pedaços dos outros. Segurá-los o mais gentilmente possível. Ela engoliu seco. Mas por que você fez tudo isso? Por que não me demitiu quando me viu no seu escritório? Ele estendeu a mão e colocou uma mão firme em seu ombro, calor irradiando da palma da mão. Porque você me deu algo que eu mal percebi que ainda precisava, um vislumbre do passado com um novo significado. Ela olhou para a mão dele, pousada em seu ombro, gentil, firme, humana. Lágrimas deslizaram por suas bochechas, não de tristeza, mas de relivo. Ela gesticulou em direção à mão dele. Você não precisa explicar. Rick sorriu suavemente. Só não pare. Não por causa de mim, por causa do que você faz pelos outros. Ela ergueu o queixo, encontrando o seu olhar. A cidade cinzenta do Alce cintilava atrás deles, indiferente, mas viva. É difícil acreditar que meus desenhos importam. Importam, disse Rick, com voz resoluta. Mais do que você imagina. Seus lábios se curvaram em um sorriso frágil. Você tem sido muito gentil comigo. Eu nem sei por quê. Ele se aproximou, seu corpo sólido e confortante. Porque você me lembrou. Me lembrou que vale a pena se apegar a algumas coisas, mesmo que doam. Outro silêncio se seguiu, um abraço compartilhado, de palavras e verdades não ditas. Rick apertou suavemente o ombro dela, acalmando-a. Eu sei que dói, mas às vezes a dor significa que você está vivendo nos lugares certos. Bianca soltou a respiração que não percebera que estava prendendo. Eles permaneceram lá, ombro a ombro, no terraço, até que as luzes da cidade se refletissem na água da borda. Duas almas, antes separadas pelo tempo e pela perda, agora se conectando na quietude silenciosa de um jardim na cobertura, compartilhando a distância entre elas com uma nova possibilidade. Sem títulos, sem papéis, apenas duas pessoas que aprenderam que o silêncio, quando compartilhado,
podia parecer mais um lar do que qualquer palavra já dita. Começou como nada, uma frase ouvida ao acaso, um olhar cúmplice, um sussurro no bebedouro. Você a viu sair do elevador executivo? Ela é só uma faxineira, certo? Por que ela está no 20º andar? Vamos lá, ela claramente está usando alguma coisa para se aproximar de Rick Steele. Bianca sentiu a mudança. Os sorrisos desapareceram quando ela entrou na sala. As conversas cessaram abruptamente. Pessoas que até costumavam acenar polidamente, agora desviavam o olhar, ou pior, a olhavam de cima a baixo com um julgamento mal disfarçado. Doeu mais do que ela esperava, não porque as palavras fossem cruéis, mas porque iam minando algo frágil que ela mal tinha começado a construir, seu senso de valor. Ela ouviu claramente uma tarde na sala de descanso. Ela nem é bonita, zombou uma mulher. Só loira e tímida, talvez seja o tipo dele. Aposto que ela também usou essa história triste e órfã. Bianca frejou no corredor, o coração disparando. Suas mãos apertaram a pasta que segurava, as bordas arranhando sua pele. Naquela noite, ela ficou no pequeno armário de suprimentos onde às vezes guardava seus materiais de arte. Ela olhou para um esboço que havia começado, um par de mãos estendidas para a luz, e sentiu as lágrimas escorrerem. Na manhã seguinte, ela digitou sua demissão. Um e-mail simples, sem explicações dramáticas. Obrigada pela oportunidade. Não voltarei. Ela largou o crachá na recepção, lançou um último olhar para o prédio onde algo quase havia começado e saiu na chuva. Rick notou sua ausência no meio da manhã. Nenhuma Bianca no elevador. Nenhuma sombra silenciosa limpando as bordas do espaço da galeria. Pessoal, o silêncio se acirrou. Fala-se de uma certa mulher, Bianca Clark. Ele examinou a sala, com a voz firme. Alguns de vocês acham que ela recebeu um tratamento especial, que ela deve ter oferecido algo para chamar minha atenção, que, por limpar o chão e não planilhas, ela era de alguma forma inferior. Ele deixou isso passar, com um olhar penetrante. Você está enganado. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Um esboço, um de Bianca. Ela entrou no meu escritório por acidente e, de alguma forma, entrou na minha vida com mais honestidade e graça do que a maioria das pessoas que conheci. Ele colocou o desenho delicadamente no pódio. Ela não arruinou minha manhã, ela salvou minha alma. Suspiros, murmúrios e, em seguida, silêncio. Rick se afastou do microfone e saiu. Ele havia deixado sua verdade clara. Agora só restava torcer para que não fosse tarde demais para consertá-la. A galeria fervilhava de preparativos. Luzes foram testadas, telas emolduradas, nomes gravados cuidadosamente em cartazes. Mas no centro de tudo isso estava uma figura silenciosa, Bianca Clark, não mais com um uniforme de zeladora, mas com um vestido preto simples, mangas arregaçadas e pranchida na mão. Ela havia retornado, não para varrer o chão, mas para liderar algo poderoso. Rick a encontrou 2 semanas depois da reunião da empresa. Ela estava hospedada na casa de uma tia idosa, 2 cidades adiante, desenhando sozinha, trabalhando em uma livraria local. Ele apareceu sem avisar. Não estou aqui para me desculpar, disse ele gentilmente. Estou aqui para perguntar. Bianca o encarou, cautelosa. Quero financiar um projeto, continuou ele. Uma exposição de arte, para pessoas como você. Pessoas com feridas, mas também com esperança. Ele expôs a visão. Feridas e esperança. Uma iniciativa de arte comunitária que daria voz àqueles frequentemente silenciados. Crianças em hospitais, mulheres de abrigos, sobreviventes de todos os tipos. E Bianca. Ele queria que ela fosse a curadora. Seus dedos tremiam sobre o bloco de desenho. Por que eu? Ela sussurrou. Rick não hesitou. Porque você vê pessoas. Porque você sentiu dor. E ainda cria beleza. Porque eu confio em você. Ela concordou. Não por ele, mas por aqueles que nunca tinham sido vistos. Semanas se transformaram em meses. Bianca trabalhou incansavelmente, entrevistando artistas, selecionando peças, organizando workshops. Ela também pintava, em silêncio, em particular. Sua arte se tornou mais do que expressão, tornou-se conexão. O lançamento da exposição chamou a atenção. Imprensa local, influenciadores, líderes comunitários, mas para Bianca o que mais importava eram as histórias. Nas paredes, um desenho a giz de cera de um menino de 8 anos intitulado O Sorriso da Minha Mãe Depois da Químio.
um esboço a carvão de um balanço quebrado feito por uma menina que um dia morou nas ruas. E então, sua própria peça central. Uma tela enorme. Chuva caindo do céu. Uma criança agarrando sua mãe sob um guarda-chuva compartilhado, os braços dela o envolvendo como um escudo. Uma marca de nascença tênue e inconfundível em sua bochecha. A multidão parou diante dela. Ninguém falou, até que alguém chorou. Rick. Ele ficou entre os convidados, alto e composto, até que não estava mais. Seus ombros tremeram. Sua mão subiu para cobrir o rosto. A represa se rompeu. Bianca o viu do outro lado da sala. Ela não correu até ele. Ela não precisava. Ele havia permitido que o mundo o visse, não como CEO, mas como um filho. Mais tarde naquela noite, muito depois dos convidados terem ido embora e as luzes terem diminuído, Rick a encontrou sozinha na galeria. Você conseguiu, ele disse suavemente. Bianca se virou, cansada, mas radiante. Nós conseguimos. Ele se aproximou, sua voz quase um sussurro. Aquela pintura. Não era apenas linda, era minha memória. Eu sei, ela respondeu. E de alguma forma, também minha. Rick estendeu a mão, pegando a dela, não com urgência, mas com reverência. Isso não é apenas arte, é cura. Bianca assentiu, os olhos brilhando. E pela primeira vez desde seu retorno, ela sorriu. Não por educação, mas porque sabia. Ela estava em casa. O céu acima da costa da Nova Inglaterra ondulava em tons suaves de rosa, âmbar e lavanda quando Bianca pisou na praia tranquila e varrida pelo vento. O ar sentia cheiro de sal e de novos começos, e o oceano se estendia diante delas em ondas suaves que rolavam em direção à costa como segredos sussurrados. Um silêncio reconfortante os envolveu, sem necessidade de palavras, mas tudo parecia profundo, dito. Bianca respirou fundo, deixando a brisa fresca pentear seu cabelo úmido para trás, como se a lembrasse de que estava viva, livre. Rick acompanhou o passo ao lado dela, alto e firme, e seu longo casaco roçando as pontas das botas. Ele olhava para o horizonte, mas sua presença ao lado dela acalmava seu coração. Caminhavam em ritmo cadenciado, as ondas batendo em seus pés. Cada passo parecia determinado, como se juntos estivessem caminhando em direção a algo que nenhum dos dois conhecia, mas em que acreditavam profundamente. Ela levantou a voz, o suficiente para quebrar o silêncio. Parece diferente aqui, disse ela suavemente. Sem multidões, sem luzes brilhantes, apenas espaço. Ele anuiu. Seu olhar nunca deixou a linha mutável do mar e do céu. Este lugar me manteve com os pés no chão uma vez. Quando tudo mais parecia oprimente, eu vinha aqui, conversava com a água, observava como ela continuava fluindo, não importa as tempestades que passassem. Bianca o ouvia, como fazia quando pintava, atenta, mas discreta. Ela observava seu perfil, a forma como o pôr do sol o envolvia em tons quentes. Ela já havia visto líderes antes, chefes, mantejas, mas nunca tinha conhecido alguém que falasse com tanta clareza e serenidade. Ele pausou e apontou como um tronco de madeira desgastado pelo tempo, caído na areia. Sente-se comigo, pediu. Bianca hesitou. Depois se juntou a ele. O tronco era frio e áspero sob as palmas. Ela se acomodou do lado dele, joelhos juntos, deixando a familiaridade do silêncio compartilhado pressionar seu peito. Ele se mexeu, como se estivesse se preparando para abrir algo entre eles. Então, depois de um suspiro, ele enfiou a mão na gola do casaco e pausou. Tirou uma caixinha de veludo Meia-Noite Globe, seus dedos percorrendo sua superfície como se não soubesse o que significaria oferecê-la. Eu queria que você ficasse com isso, disse ele, voz suave o suficiente para se misturar com as ondas. Algo para você carregar sempre. Bianca prendeu a respiração. Ela olhou para a caixa nas mãos dele, depois para o seu rosto. A sua expressão era terna e esperançosa. Ela sentiu os braços tremerem ao pegar a caixa. Dentro, havia uma pulseira de prata simples, fina e atemporal. Ao longo da curva interna, um delicado padrão de ondas envolvia uma simples letra B. Ela percorreu a inscrição com reverência, dedos que agora não se estendiam mais. O luar refletiu o motivo das ondas, fazendo a prata brilhar como água sob a luz das estrelas. É lindo, ela sussurrou. Voz carregada de emoção. Rick ergueu o pulso dela, guiando delicadamente a pulseira para o lugar. Eu queria que você tivesse algo tão silencioso, mas firme quanto seu espírito.
Ele disse, um lembrete de que você era realmente vista. Bianca fechou os olhos, lágrimas quentes em suas bochechas. O vento puxava mechas de seu cabelo pelo rosto, mas ela as puxou para trás, sem se importar. Naquele momento, o mundo podia ver tudo o que ela sentia, sem máscara, sem esconder. Rick se inclinou em um leve avanço. Voz suave, mas firme. É assim que eu te vejo desde o primeiro dia. Não um erro que entrou em minha vida, mas alguém que me mostrou o que realmente importa. Ele não estendeu a mão para ela, simplesmente deixou sua presença falar por ele. Mas seu polegar inconsciente passava sobre a pele suave por cima da pulseira dela. As palavras o faltavam. Lágrimas rolavam livres agora, não de tristeza, mas de reconhecimento, de ser abraçada e honrada sem explicação. Bianca olhou para ele com uma vulnerabilidade que não precisava tradução. Ela viu seu coração, escancarado, espelhando o dela. Ele ficou parado, quieto, oferecendo a ela todo o espaço para responder como ela precisasse. Depois do que pareceram momentos e vidas inteiras, Bianca levantou a cabeça e ofereceu um pequeno sorriso radiante. Obrigado, ela sussurrou. Ele fechou os olhos brevemente, o alívio suave em seus feiços. Eu não sou bom com palavras, ele admitiu, voz mais baixa que as ondas. Mas se você me permitir, eu quero continuar escrevendo essa história com você. O peito de Bianca estufou quando ela assentiu. O pequeno gesto continha o peso de tudo. Esperança, confiança, aceitação. Ela abriu as palmas das mãos, deixando a pulseira brilhar no luar. Sentiu sua leveza em seu pulso e naquele suave brilho prateado. Ela sabia que não era um anel de diamante, nem um grande pedido de casamento. Era uma promessa. Para ser vista, não admirada. Para caminhar juntas. Para construir uma história escrita. Não com palavras ou fanfarra, mas com gestos de reconhecimento e corações inabaláveis. Elas se sentaram lado a lado no tronco de madeira flutuante. Ondas murmurando aos seus pés, respirando em unição com o ritmo suave do mar. Naquele silêncio compartilhado, um novo capítulo começou. Silenciosamente, belamente e sem necessidade de nada além da presença delas e do peso sutil de uma pulseira de prata. Um ano passou. Onde havia silêncio, agora havia cor. Onde havia sombras, agora havia luz. Dream Traces, um centro de arte e cura no coração de Boston, abriu suas portas para risos, pinceladas e as vozes gentis de crianças que antes se sentiam invisíveis. Bianca Clark estava na entrada, a pulseira de prata brilhando em seu pulso enquanto dava as boas-vindas a uma fila de jovens artistas ansiosos. O zumbido da polidora. Hoje ela era Bianca Clark, diretora, curadora, mentora e alma do projeto que deu voz ao Wounded Hearts. Dream Traces foi ideia dela, mas foi Rick Steele quem o deu vida, financiado pela Fundação Steele, acolhido pelo mundo da arte e elogiado pela imprensa. Mas Rick não o construiu para reconhecimento. Ele o construiu para ela, e para todas as crianças, como aquela em suas pinturas. Toda semana, Rick aparecia, mangas arregaçadas, manchas de tinta nos antebraços, sentado de pernas cruzadas no chão, deixando as crianças pintarem seus sapatos, perguntando a elas sobre o que sonhavam. O vínculo entre ele e Bianca era tácito, mas inegável. Quando ele a olhava do outro lado do pátio durante as sessões da tarde, quando ajustava delicadamente o cavalete de uma criança ou ajudava a limpar um derramamento, era nítido. Ele a via, cada versão dela, e ela, finalmente, se via. A noite de abertura da exposição especial trouxe a elite de Boston, famílias, repórteres e críticos de arte aos corredores suavemente iluminados do Dream Traces. A mostra era intitulada O que sonhamos, mas não podemos falar. A sala estava repleta de criações cruas e honestas. Cores que sangravam, linhas que tremiam, retratos que continham lágrimas. Mas a peça central, a pintura para a qual todos paravam, era de Bianca. Uma criança agarrada firmemente à mãe sob um aguaceiro, rostos pressionados juntos em uma força silenciosa. Atrás deles, um espelho de mão prateado refletia um céu não acima deles, mas dentro deles. As pessoas permaneciam imóveis diante dele. Algumas choravam. Algumas simplesmente fechavam os olhos. Bianca permanecia de lado, observando-os, não buscando elogios, mas compreensão. Atrás dela, Rick se aproximou silenciosamente, como sempre fazia. Ela estava ajoelhada ao lado de um grupo de crianças.
Contava-lhes como cada traço na tela vinha de um sonho que ela não compreendia completamente, até que alguém a ajudou a entender seu significado. Então, com as câmeras disparando à distância, Rick se abaixou e a beijou suavemente na testa. Nenhum flash conseguiu capturar o calor daquele momento. Nenhuma legenda era necessária. A imagem se espalhou pelas redes sociais, sites de notícias e blogs de arte, não como fofoca, não como espetáculo, mas como um símbolo. Uma declaração silenciosa de que o amor verdadeiro, não exige o centro do palco. Ele simplesmente está ao seu lado. Dias depois, Bianca sentou-se em frente a um jornalista durante uma entrevista. A sala estava iluminada, mas não ofuscante. Suas mãos estavam calmas sobre a mesa. Ela sorriu quando lhe perguntaram: "Se você pudesse dizer uma coisa ao mundo, o que seria?" Ela olhou para baixo por um momento e depois para cima. "Eu não sou uma artista por causa do que desenho", disse ela, gentilmente. "Sou um artista porque alguém viu em meus sonhos algo que vale a pena amar." A entrevistadora não disse nada. Ela não precisava. Essa citação seria a manchete do artigo. Esse sentimento ecoaria muito além das paredes da galeria. Porque nunca se tratou apenas de arte. Era de ser visto. E ser amado não apesar das suas falhas, mas por causa delas. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Rick encontrou Bianca no silêncio do estúdio. Ela estava em pé em frente ao espelho em sua pintura, seu reflexo suave e forte. Ele se aproximou por trás dela, passou os braços em volta de sua cintura e apoiou o queixo no seu ombro. "Este lugar parece um lar", disse ele. Ela assentiu. "Sim." E enquanto estavam ali, no brilho da tinta secando e da música que desaparecia, ambos sabiam algo simples, sagrado e verdadeiro. Tudo começou com um erro, mas terminou com um lar não feito de tijolos ou vigas, mas de sonhos, delicadamente traçados e finalmente plenamente acreditados. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueça, há inúmeras outras como ela, esperando para serem ouvidas. Histórias de força silenciosa, de segundas chances, de amor que não precisa gritar para ser real. Inscreva-se para receber histórias emocionantes e faça parte de uma jornada onde cada conto nos lembra que nunca somos verdadeiramente invisíveis. E às vezes, os erros mais inesperados nos levam para casa. Clique no botão de inscrição, curta e compartilhe se você acredita no poder de ser visto.